Olá, o nosso bate-papo de hoje é super interessante. A gente vai falar sobre a participação feminina nas políticas públicas e a convidada é advogada, mestra em direitos humanos, a Aline. Tudo bem? Como vai, Aline? Olá, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com todos e todas, é um prazer, e para a gente debater esse tema, conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema tão importante, principalmente nos dias atuais, em que cada vez mais se discute a pauta da mulher e cada vez mais a gente reconhece a ausência da mulher nos espaços de poder e questiona por quê, né, dessa ausência das mulheres nesses espaços que são tão importantes, que são espaços que realmente têm como uma das funcionalidades proporcionar que exista uma condição de igualdade entre homens e mulheres dentro da nossa sociedade, né? Mas isso não acontece por acaso, isso já é uma questão muito antiga. Na verdade, é uma situação que a gente já reconhece como a vida há mais de 2.000 anos, né? E eu digo isso para vocês porque, na realidade, se a gente for fazer um breve estudo a respeito da civilização da nossa Grécia Antiga, a gente vê lá no berço da democracia, que é o berço da nossa civilização, né? Nós, mulheres, já não éramos reconhecidas como cidadãs, nós éramos vistas como res, assim como os escravos. Nós não tínhamos direito a voto. Os homens é que tinham o direito de se manifestar e votar. Então, a luta que nós viemos travando não é de 30, 50, 100 ou 200 anos atrás. É uma luta milenária. Né? E essa é a grande dificuldade que nós enfrentamos todos os dias para que a gente consiga desgrudar essa vivência que nós temos de ter como hábito um olhar da mulher como um ser que deve se submeter aos homens, que deve se submeter aos desejos, às vontades, aos mandos e desmandos masculinos, para que ela exerça o papel que seria visto como o ideal da mulher na sociedade, que é o de cuidar dos filhos, educar as crianças, gerir uma família que seja uma família formatada para que aqueles homens pudessem, então, estar fora trabalhando, trazendo sustento. Esse papel já não existe mais, essa divisão já não existe mais. Já é uma realidade hoje no mundo inteiro, e não só de hoje, já faz algumas décadas que é uma realidade, que nós, mulheres, também somos provedoras da família. Muitas vezes a mulher é a provedora principal dentro do núcleo familiar. Mas mesmo tendo ainda somado a todos os outros o papel de quem vai prover aquele lar, de quem vai dar as condições para aquela família ter uma vida melhor, mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade de arrancar de nós o papel de dona de casa, o papel de esposa perfeita, o papel de namorada ou o papel de companheira que sabe qual é o lugar, que sabe qual é o seu valor dentro daquele âmbito limitado que seria o núcleo familiar. A gente não consegue tirar isso ainda. E isso só vai ser realmente alcançado como mudança desse olhar, para que a gente atinja um patamar de igualdade na implementação dos nossos direitos de seres humanos, nós mulheres. Isso só vai ser alcançado à medida em que a gente reeducar toda a sociedade para isso. E essa reeducação vem desde a educação infantil, que é muito importante, passando para a educação de crianças, adolescentes, jovens, adultos, e a nossa reeducação. Todas as gerações têm que se reeducar, mas a grande aposta mesmo é nas novas gerações, que já começam a sua vida tendo um novo olhar, e um olhar adequado a respeito de igualdade, né? E que, com isso, trazem uma carga de conhecimento que vai
sem dúvida nenhuma, ser levado a seus pais, a seus avós, a seus tios, e as crianças vão ser as propagadoras da igualdade, as propagadoras do não preconceito social, né? A gente tem todo um dever, e eu digo isso não só como advogada, mas como uma ativista dos direitos humanos, e como cidadã principalmente, por isso eu digo a gente, né, todos nós e todas nós, temos um dever de cuidado em relação ao reconhecimento que é dever de todos ser dado a todo ser humano como um igual. E isso eu trago para vocês através da leitura do artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A primeira parte do artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Essa primeira parte do artigo 2º da Declaração dos Direitos Humanos, eu tenho convicção pessoal de que todos nós deveríamos saber decorado e compreendido, porque não basta só decorar, a gente tem que ler e entender e reconhecer a verdade que está dentro desta primeira parte do artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando eu falo em Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu também, além de trazer a relevância da determinação que tem aqui, de que a igualdade tem que ser reconhecida e exercida por todos e respeitada por todos, né? Eu lembro também que na nossa Constituição Federal da República Federativa do Brasil, a igualdade está também prevista dentro dos direitos fundamentais do cidadão e da cidadã. Então, não é uma questão de ideologia, é uma questão de lei, está prevista na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, e também está prevista na maior declaração que a gente tem de direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que fazer para a gente ter um olhar adequado sobre toda esta previsão de direitos que a gente tem e para colocar em prática esses direitos em relação a nós mulheres. E aí entra realmente essa situação de que nós mulheres precisamos ocupar os espaços de poder, e isso vai acontecer através da nossa participação nas políticas públicas. E essa participação, ela é de extrema importância, porque quando se constrói uma política pública, é exatamente um momento em que se está construindo como nós vamos conseguir ter implementados os nossos direitos. As políticas públicas nada mais são do que um conjunto de oportunidades e possibilidades que vão se entrelaçar para conseguir que a gente implemente os nossos direitos. O que são esses conjuntos de oportunidades? Existem políticas públicas para a educação, a gente já conhece isso. Um exemplo é a política de cotas, isso é uma política pública, né? Existe política pública que a gente tem que falar muito, porque agora a gente está no período dos 16 dias de ativismo, e para quem não conhece, eu vou dar uma breve pincelada sobre isso. Os 16 dias de ativismo é um evento que acontece mundialmente, começa no dia 25 de novembro, que é o dia laranja, e nesse período, se puderem usar roupas laranjas, sempre são bem-vindas, porque a cor laranja é a cor da não violência contra a mulher. Os 16 dias de ativismo são 16 dias em que o país inteiro, o mundo inteiro, se mobiliza com atividades para o combate e a erradicação da violência contra a mulher. Dessa forma, unindo tanto corporações, quanto instituições, quanto cidadãos e cidadãs, a gente consegue trazer para toda a população mundial um olhar sobre uma das questões mais graves em termos de violações de direitos humanos que nós temos, que é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é extremamente democrática, ela não faz distinção de raça, ela não faz distinção de nível de escolaridade, ela não faz distinção de classe social.
ela é uma violência que atinge a todas as mulheres, independente da situação que elas estão. E o mais triste desta violência toda é que ela acontece como uma demonstração de sujeição que os homens entendem que as mulheres têm que ter a eles, né? As mulheres têm que se sujeitar aos homens, as mulheres têm que se submeter aos homens, e elas são vistas pelos homens, nós mulheres muitas vezes somos vistas pelos homens como além da propriedade deles, como posse deles. E isso não pode ser visto de maneira nenhuma dessa forma, porque todo ser humano tem direito à dignidade e tem direito à ao seu livre-arbítrio, à sua livre vontade. O que isso significa? Significa que, na realidade, eu, Aline, ter como meu desejo e meu ideal de vida ser uma dona de casa e ter como meu ideal também, dentro dessa minha atribuição de dona de casa, o meu sonho sempre foi cuidar da família. Cozinhar para a família, limpar a minha casa, ter no meu lar um local perfeito e ideal. Algum problema de eu fazer isso? Nenhum. Desde que seja uma escolha livre minha e não uma imposição social. Quando nós falamos em escolhas das mulheres, em liberdades das mulheres, em direitos das mulheres, nós estamos falando em feminismo. Né? E o feminismo é muito confundido como uma luta de mulheres que não gostam de homens e que querem tirar espaços dos homens para tomar esse espaço e para ser mais poderosa. E isso não é verdade. O feminismo nada mais é do que uma luta, uma mobilização mundial de mulheres e de muitos homens também que já se reconhecem como feministas, o que é muito bom, para que as mulheres tenham aqueles direitos que já estão garantidos na Declaração Universal dos Direitos dos Homens e das Mulheres, aqueles direitos que já estão garantidos, que é o direito de igualdade, o direito à vida, o direito a todas as oportunidades que estão ali previstas, nós mulheres tenhamos esses direitos implementados. Cada vez que a gente pensa em alcançar um direito desses, muita gente diz, mas para que essa luta toda se vocês já têm esse direito? Bom, começa que ter o direito não significa exercer o direito, porque exercitar o nosso dia a dia de forma que esse direito seja realmente levado na ponta do lápis como algo que está sendo gozado por mim, é totalmente diferente de ter ele já escrito. O direito escrito nem sempre está acessível para todo mundo, porque por mais que eu tenha esse direito previsto, muitas vezes esse direito me é retirado na hora de gozar, de usufruir dele. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta então, Aline, assim, por que tu acha que houve esse aumento da violência, mesmo sendo tão debatido o tema dos direitos da mulher, a questão de que ela pode fazer a sua escolha? Por que será? Será que o homem não aceita essa nova mulher com essa nova postura de aprender a dizer não, de saber fazer valer os seus desejos? Por onde que tu acha que transita esse aumento agora, principalmente na pandemia? Houve um aumento muito grande de divórcio, as pessoas estão se separando, não estão mais se suportando. Como é que tu faz essa leitura? Tem dois momentos nesse questionamento. Um momento é o antes da pandemia, né, o pré-pandemia. Nesse momento pré-pandemia, a gente sim teve, já vem há alguns anos tendo um aumento bastante considerável, assustador, de registros de violência contra a mulher, né? Isso, de certa forma, se dá porque nós temos uma legislação, que é a Lei Maria da Penha. Ela é uma legislação muito jovem. Ela é uma lei que, na verdade, ela surge no nosso ordenamento jurídico para trazer mudanças profundas de comportamento. E essa lei tem uma curiosidade, pouca gente sabe, né? A maior parte das pessoas que tem esse conhecimento são as pessoas que estão no meio jurídico, mas essa não é uma lei que surge no Congresso Nacional, aqui no Brasil. Essa lei, ela surge em virtude de uma condenação do Estado brasileiro
na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado por omissão em relação ao caso da Maria da Penha, e que não seria só esse único caso, na verdade era omissão em relação à proteção das mulheres, a crimes praticados contra mulheres. Além de omissão, inércia, né? O grande tempo de duração daquele inquérito da Maria da Penha, o tempo que durou o processo também, né? A inércia do judiciário, o hábito que existia social à época, inclusive em relação ao judiciário e polícias, de que briga de marido e mulher não se mete a colher, de que se o homem bateu na mulher, ele devia ter alguma razão para isso. Tudo isso era muito escancarado, né? E a Maria da Penha conseguiu levar, depois de ter sido vítima de 2 tentativas de homicídio pelo marido dela, né? E a gente vê assim a falha do nosso sistema. Justamente na história dela fica muito claro, porque a primeira tentativa, ele deu um tiro, ela ficou paraplégica, né? Ele atribuiu isso a uma tentativa de assalto, e aquela investigação se arrastava, e mesmo estando tudo muito claro de que ele tinha praticado aquele crime, né, aquela tentativa de homicídio, ela volta para casa, quando sai do hospital, ela tinha 2 filhas pequenas. Ela volta para casa onde ele estava, e ele passa a ser a pessoa que está cuidando dela, e ele, numa segunda tentativa de matá-la, tenta eletrocutá-la enquanto ela está no banho, na cadeira de rodas, né? E mesmo assim, o nosso ordenamento jurídico, nossa polícia se arrasta tentando protelar o que era inevitável, que seria a condenação do marido da Maria da Penha. Por que tu acha isso? Por que essa dificuldade de reconhecer esse reconhecimento? Essa dificuldade é extremamente cultural, né? A nossa cultura patriarcal sempre fez com que o homem tivesse o poder sobre a mulher. A gente tinha uma situação ali até o final dos anos 70, não existia a lei do divórcio, né? Uma mulher não podia trabalhar se não fosse autorizada pelo marido, tinha que ser expressamente autorizada, quer dizer, a gente não tinha autonomia nenhuma. A outra questão toda é que, não tendo a lei do divórcio, era o desquite que havia na época, um termo que já caiu totalmente, ainda bem, mas uma mulher desquitada era uma mulher colocada ao lado, à margem da sociedade. Ela se tornava totalmente marginalizada pela sociedade. Ela não era bem-vinda em local nenhum, se ela fosse uma mulher desquitada, né? Então, isso tudo é cultura patriarcal. É essa cultura que, como a gente falou ali no início, já vem de mais de 2000 anos, né? É uma cultura que se repete em vários momentos da história do mundo, né? Nós tivemos ali aquele período da Idade Média que foi da caça às bruxas. Aquele período era um período em que as bruxas, as mulheres eram consideradas bruxas, né? Porque as mulheres tinham que ser caladas, elas não podiam se manifestar e ter liberdade de se posicionar, né? As mulheres eram consideradas bruxas e eram queimadas na fogueira porque elas tentavam se impor a algumas situações às quais tentavam submetê-las, né? A gente está patinando, e o que acontece é, como toda mudança social, a gente dá 3 passos para frente, 2,5 para trás. E isso é inevitável. Às vezes a gente para e pensa, meu Deus do céu, o retrocesso. Tem alguns períodos da história que o nosso retrocesso é muito maior do que a evolução. No meu ponto de vista, a gente está passando um pouco nesse período, a gente está vivenciando um período assim. A gente teve grande evolução em relação aos direitos das mulheres no mundo todo, nos últimos 20 anos, e agora a gente teve um corte e está dando uma regredida bastante forte, muito intensa, né? Mas como trabalhar para evitar isso? O trabalho que a gente tem que fazer todos os dias para evitar isso é reeducação, né? O que era? Pode falar, Rosana.
Não, em que sentido esse retrocesso que tu está pontuando, assim? Em que tu enxerga isso, particularmente? Dando um exemplo. Brasil, um exemplo Brasil atual, né? Hoje nós temos umas situações em que fica muito claro que a gente regrediu, mesmo existindo legislação que proteja as mulheres. É o caso da legislação do aborto em caso de estupro. Ah, tá. Nós temos no nosso Código Penal a previsão do aborto legal, e ela não surgiu ontem no Código Penal, ela está desde lá de trás. O Código Penal é de 40 e essa legislação já existe há muitas décadas. Mas atualmente a gente tem uma força muito grande na sociedade que mobiliza para que, se uma mulher for estuprada, ela não tem o direito imediato ao aborto. Ela, muitas vezes, para conseguir isso, ela acaba tendo que entrar com uma ação judicial, o que é uma agressão contra essa mulher, porque ela já foi vítima de uma agressão das mais graves que uma mulher pode ser, que é uma agressão sexual, é um estupro, né? Além de ter sido vítima dessa agressão, ter tido que submeter a uma série de exames, ter tido que tomar um coquetel para evitar doenças que possam ter sido transmitidas por ela, ter que lidar com a questão emocional de ter sido violada de uma forma assim, extremamente desumana, né? Porque um estupro é desumano. Sim. Ainda por cima, ela engravidou. E quando ela vai exercer o direito dela de fazer um aborto para não ter aquele bebê que ela não deseja, né, para não perpetuar aquela agressão sofrida por ela, porque ela não tem capacidade naquele momento, a escolha é dela, só dela, de mais ninguém. Ela é que sabe se ela vai poder lidar com uma criança que é fruto de uma agressão tão grave, de uma violação tão grave. Claro. Quando ela vai buscar isso, esse direito é negado num primeiro momento a ela. Muitos médicos se negam a fazer esse aborto, e aí essa mulher tem que ir para o judiciário para pedir para um juiz determinar que um médico faça. E a grande maioria das vezes isso tem até chegar nesse momento tem um tempo que leva, que em várias situações inviabiliza esse aborto, porque já passou as semanas que são as semanas de segurança para que ela possa retirar aquele feto, né? Aquele embrião. E me diz uma então, coisa, essa é uma das formas que a gente vê de retrocesso. Por quê? Porque atualmente essa é a maneira com que a sociedade age para ter domínio sobre o corpo da mulher, até mesmo em situações de crimes tão graves praticados contra ela, que é uma violação sexual gravíssima. Claro que a gente tem alguns locais, ainda bem que ainda existe, né? Nós temos aqui mesmo em Porto Alegre, no hospital, no Fêmea, a gente tem um núcleo ali que faz o pronto atendimento, todo dentro do regramento. Mas a lei diz que a mulher não precisa sequer comprovar o estupro para fazer isso. Porque toda vez que tu manda uma mulher, que tu diz que a mulher tem que ir lá e comprovar, tu tá fazendo ela vivenciar novamente aquela agressão. Sim. Tu tá revitimizando ela. E isso é de uma gravidade enorme. Ninguém na sociedade pode fazer isso. Ela já foi vítima de um dos piores crimes que ela poderia ser, e a gente vai estar ali em volta dizendo, não, mas tem que nos demonstrar, prova, fala como aconteceu. Por favor, isso aí é ser desumano também, isso é ser cruel, né? E me diz uma coisa, o que tu diria para essa mulher que está nos escutando, que está presa em si mesma, que não consegue sair assim, ou não consegue evoluir, não consegue ir atrás daquilo que ela realmente deseja, ela tem medo, ela está insegura, ela está ali com uma pessoa do lado só para dizer que tem alguém para enfrentar a vida porque ela tem medo. O que tu diria para essa pessoa que está nos escutando agora? Eu diria, procura tuas amigas e teus amigos, conversa sobre coisas genéricas, não tem problema, não precisa sair já conversando sobre isso,
mas aos poucos, porque é difícil para uma mulher abordar diretamente uma situação que ela se sente submissa, né? E se ela está reconhecendo essa situação, que já é um grande ganho, porque a maioria das mulheres não reconhecem quando sofrem as violências, quando elas são violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, não se reconhece com facilidade, porque a gente é educada desde criança a aceitar ser controlada, a ser muitas vezes diminuída. Tem muitas relações em que os homens olham para uma mulher e dizem: tu vai sair com essa roupa? Ah, não, comigo tu não vai sair assim. Isso é uma violência, gente. Isso é uma violência. E o pior é quando a mulher vai lá e troca a roupa, né? Faz Mas aquilo que o cara quer. Troca a roupa, Rosane. Não é o que o cara quer exatamente. É o que ela aprendeu a fazer. A gente não pode apontar o dedo e culpar as mulheres disso também. Nós aprendemos. Nossas mães, nossas avós, nossas bisavós nos ensinaram que mulher senta de perna fechada. É ou não é verdade? Mesmo tu estando de saia, a saia pode ser longa, mas tu vai fechar tuas pernas e de preferência cruzar teus tornozelos, não é verdade? Uhum. Porque essa é a forma educada que a gente tem de ser, de se apresentar, né? Uma mulher tem que se apresentar, como dizem, decente, né? O que é decente? O que é ser decente, né? Boa pergunta. Então, para alguns ser decente, para alguns o meu decote é indecente, não é verdade? Mas tu te sente bem com Agora, ele. O importante é isso. Eu me sinto bem. Exatamente isso. E é aí que eu quero chegar na resposta ao teu questionamento. O que eu tenho para dizer para essas mulheres? Tu tens que buscar o que te faz sentir bem. Tu tem que buscar aquilo que não te faz sentir amedrontada todos os dias, o que não te faz pisar em ovos todos os dias. Nós mulheres, nós somos ensinadas a respeitar os homens, a aceitar o desrespeito masculino em relação a gente. E isso não é só no âmbito familiar, isso é na rua também. Nós somos ensinadas a passar na rua, se algum homem fizer alguma gracinha com a gente, né? A gente finge que não ouve e segue o passo, não é verdade? Essa é a nossa regra. Né? Por que nós somos ensinadas isso? Porque nós somos ensinadas a nos submetermos. Os homens podem expressar o que eles estão pensando. Os homens podem expressar os seus desejos livremente. A sexualidade feminina não deve ser expressada, deve ser escondida. Começa por aí. Reprimida. Reprimida. Muito interessante. Mas, em contrapartida, e vindo de uma forma totalmente desproporcional a esse encontro, é o fato de que o corpo feminino deve ser mostrado para a satisfação do homem. Então, os corpos femininos, até nas mídias, eram jogados de forma a agradar os homens. Né? E eu falo isso, e me vem à mente um caso bem clássico aqui do Brasil, que era uma propaganda de uma cerveja, né? Eu não vou dizer aqui qual era a fabricante da cerveja, mas todo mundo vai se dar conta. Que a personagem da propaganda era e é ainda a Verão, né? Quem não lembra das propagandas iniciais em que diziam vem verão, vem verão, vem verão, e a Verão vinha de biquíni, toda sexy, pronta, né, para mostrar o desejo masculino sobre ela. E aí eu pergunto rapidamente, qual era o produto que estava sendo vendido? Bem isso. Era cerveja ou era o corpo da Verão? Era o corpo da mulher que estava sendo vendido, e se tu quer um corpão daqueles para ti, mas não como mulher, e sim como homem, se tu quer ter ao teu lado e à tua disposição um corpão daqueles, tome a cerveja X. Essa era a mensagem que se passava naquela propaganda. E, para a alegria da maioria de nós mulheres, houve uma mudança radical dessa empresa em relação a essa imagem das mulheres que eles estavam mostrando como objeto,
né, a partir de uma demanda social que teve contra a apresentação dos corpos femininos em mídias dessa maneira, né. Nós temos o Conselho Nacional que faz o controle das propagandas, né, e esse conselho foi acionado e então essa empresa de cerveja se desculpou pelas propagandas e hoje prestem atenção como é que a Verão aparece nas propagandas. Muito bem, que bacana, bem interessante. Isso é uma mudança de cultura social. Eu acho assim, Aline, que é isso que tu está trazendo, eu te agradeço muito a tua participação, tu está fazendo com que as pessoas comecem a refletir sobre o que vai além, né, do que a mídia vende, do que nos é passado, e a gente muitas vezes não se dá conta, ou porque não tem conhecimento, e aí a pessoa não consegue avaliar o que está sendo feito com o seu próprio corpo, o que está sendo feito com a história e o papel da mulher na sociedade. Então, eu quero te agradecer bastante. Rosane, só quero fazer mais um parênteses a respeito dessa colocação que eu estava fazendo da Verão e da propaganda, que é o link disso em relação às políticas públicas, a participação das mulheres. Essa intervenção vem por força da participação feminina em espaços de poder, em organizações e instituições, que através de uma política pública de não aceitação de venda do corpo da mulher em espaços de mídia, né, de tornar uma mulher objeto em espaços de mídia, né? Essa política pública, quando ela é bem alcançada, como foi o caso, ela proporciona uma mudança social. Então, esse olhar para a mulher não ser vendida como um objeto, isso também vem de um projeto de política pública, né? De pensar políticas públicas em prol da igualdade de gênero, da igualdade entre homens e mulheres. Muito bem. Muito bem, e eu te agradeço muito. E você, o que você achou desse nosso papo? Gostou? Deixa a sua curtida, deixa um comentário e se inscreve no canal. Afinal, toda semana a gente tem um bate-papo super interessante, como o de hoje, com a Aline. Obrigada, Aline, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigada a todos e todas, e parabéns pelo programa. Obrigada.